Imagine uma corte de justiça. Advogados presentes. Um juiz a presidir. Mas o réu não é um humano. É um animal. Isso pode parecer uma cena de um romance de fantasia, mas aconteceu de verdade. Ao longo da história, animais foram levados a julgamento por suas ações. Esses julgamentos oferecem um vislumbre fascinante do passado. Eles revelam como as sociedades viam os animais e a lei. Na Europa medieval, as pessoas frequentemente acreditavam que os animais podiam discernir o certo do errado. Eles pensavam que os animais poderiam ser responsabilizados por suas ações, assim como os humanos. Essa crença originava-se de ideias religiosas e filosóficas da época. As pessoas viam uma hierarquia clara no mundo, com Deus no topo. Anjos, humanos e, em seguida, animais seguiam essa ordem. Essa ordem cósmica influenciava suas visões sobre justiça e punição. Um dos julgamentos de animais mais infames ocorreu na França em 1386. Naquela época, a justiça medieval era severa e, muitas vezes, bizarra. Um porco foi acusado de um crime horrível. Este porco, que vivia em uma pequena aldeia, foi acusado de um ato que chocou a comunidade. Ele havia atacado e matado uma criança pequena. A tragédia abalou profundamente os moradores, que exigiram justiça. O porco foi preso e formalmente acusado de assassinato. Ele foi mantido em uma cela, como qualquer outro criminoso humano. O julgamento foi um assunto sério. As autoridades trataram o caso com a mesma gravidade que um julgamento humano. O porco recebeu um advogado. Este advogado tinha a tarefa de defender o animal, uma prática incomum, mas não inédita na época. Testemunhas foram chamadas para depor contra ele. Os moradores relataram o ataque brutal e a perda da criança. No final, o porco foi considerado culpado. O juiz, seguindo as leis da época, não teve escolha a não ser condenar o animal. Ele foi condenado à morte por enforcamento público. A sentença foi anunciada para toda a aldeia. A execução foi realizada na praça da cidade. Os moradores se reuniram para assistir ao evento, que era visto como uma forma de justiça. O porco foi vestido com roupas humanas para aumentar o espetáculo. Esta prática visava humilhar o animal e servir de exemplo para outros. Este caso, embora chocante para a sensibilidade moderna, destaca a crença de que os animais eram capazes de intenção criminal. A história serve como um lembrete das práticas jurídicas e crenças culturais da época medieval. Seção 5. O julgamento dos ratos, de 1522. Os ratos foram realmente julgados? Parece uma história saída de um conto de fadas, mas é verdade. Outro caso fascinante vem da França em 1522. Naquela época, a justiça medieval tinha suas peculiaridades. Desta vez, um grupo de ratos foi acusado de destruir uma plantação de cevada. Os camponeses estavam desesperados. Os ratos, é claro, não podiam se defender no tribunal. A situação era inusitada e desafiadora. Um advogado foi nomeado para representá-los. Imagine a cena: um advogado defendendo ratos. O advogado argumentou que os ratos estavam simplesmente seguindo seus instintos naturais. Eles não tinham intenção maliciosa. Ele também apontou a dificuldade logística de reunir todos os ratos acusados. Como capturar todos os ratos de uma vila inteira? O tribunal reconheceu os argumentos do advogado, mas acabou adiando o julgamento. A decisão foi complexa. Os ratos foram obrigados a comparecer ao tribunal em uma data específica. Um conceito quase cômico. Nem é preciso dizer que eles não apareceram.
A ausência dos ratos era previsível, mas o caso ficou na história. Este julgamento é um exemplo fascinante de como a justiça medieval lidava com situações incomuns. A história nos faz refletir sobre a evolução do sistema judicial. A vida na Idade Média era cheia de desafios e surpresas. Este julgamento de ratos é apenas uma das muitas histórias curiosas daquele tempo. E assim, o julgamento dos ratos de 1522 permanece como um dos casos mais peculiares da história jurídica. Seção 6. Além da superfície. Entendendo o contexto do julgamento dos ratos. Embora aparentemente cômico, o julgamento dos ratos revela muito sobre os desafios da época. O século XVI foi um período de mudanças climáticas significativas. A pequena era glacial, como é agora conhecida, levou à perda de safras e à fome. Levar ratos a julgamento, mesmo que simbolicamente, permitiu que as pessoas expressassem sua frustração e buscassem explicações para as dificuldades que enfrentavam. Também destacou a importância da agricultura para sua sobrevivência. Seção 7. O caso das formigas. Quando os insetos enfrentaram a justiça suíça. No século XVI, a justiça suíça não se limitava apenas aos humanos. Até mesmo os insetos podiam ser levados a tribunal. Nem mesmo os insetos estavam a salvo do escrutínio legal. As formigas, por exemplo, eram frequentemente vistas como pragas. Mas este caso foi especial. No século XVI, um grupo de formigas na Suíça se viu no tribunal. Elas foram acusadas de um crime incomum para os padrões modernos. Elas foram acusadas de danificar o jardim de um fazendeiro. O fazendeiro alegou que as formigas estavam destruindo suas plantações e causando prejuízos significativos. Este caso é único porque envolveu um tipo diferente de punição. Em vez de simplesmente exterminar as formigas, o tribunal decidiu tomar uma abordagem mais civilizada. As formigas não foram condenadas à morte. A decisão do tribunal foi inovadora e refletia uma tentativa de coexistência pacífica. Em vez disso, o tribunal ordenou que elas deixassem as terras do fazendeiro e se mudassem para uma área designada. Esta área foi escolhida para que as formigas pudessem viver sem causar danos. O tribunal chegou a designar um advogado para notificar oficialmente as formigas do veredicto. Este advogado tinha a tarefa de comunicar a decisão do tribunal às formigas. Um exemplo fascinante de como a justiça medieval podia ser tanto rigorosa quanto imaginativa. O julgamento das formigas fornece um vislumbre fascinante dos desafios do controle de pragas no passado. Sem pesticidas modernos e técnicas de cultivo avançadas, as pessoas tinham opções limitadas para lidar com insetos que ameaçavam suas plantações. O julgamento, embora simbólico, reflete a seriedade do problema e o desejo de uma resolução pacífica e justa. Também destaca as limitações de aplicar leis humanas ao mundo natural e os desafios enfrentados. Esses julgamentos bizarros de animais, embora aparentemente absurdos hoje, oferecem insights valiosos sobre os sistemas de justiça medievais e as normas sociais. Eles revelam uma visão de mundo onde humanos e animais eram vistos como existindo dentro de uma estrutura moral compartilhada. Eles também destacam os desafios da época, da mortalidade infantil à perda de safras, e as maneiras pelas quais as pessoas buscavam dar sentido a esses eventos. Imagine um mundo onde os julgamentos de animais ainda fossem praticados hoje. Como isso seria? Levaríamos um cachorro a julgamento por morder alguém? Acusaríamos um esquilo de roubo por roubar comida de um alimentador de pássaros? Embora a ideia possa parecer estranha,
ela nos força a confrontar nossas próprias visões sobre inteligência animal, culpabilidade e a ética de nossas interações com o mundo natural. A prática histórica de levar animais a julgamento oferece uma lente fascinante através da qual podemos examinar nossa própria relação com o reino animal. Isso nos lembra de uma época em que as linhas entre humanos e animais eram mais tênues e quando o mundo natural ocupava um lugar de destaque na imaginação humana. À medida que continuamos a lidar com questões como direitos dos animais, ambientalismo e a ética do nosso tratamento de outras espécies, refletir sobre essas práticas históricas pode oferecer insights valiosos e gerar conversas importantes.